moderadores e todos vocês que estão no sábado à tarde, pleno mês de abril, aqui firme e forte, para a gente finalizar esse último bloco, né? Agradecer ao Bruno Soares pela assessoria científica, né? Ao Kelner pela coordenadoria, agradecer pessoalmente e pontualmente a doutora Fátima por ter vindo, né? Ter feito o sorteio, no momento foi mágico aqui para o Heart Summit, né? 2019. Convidados para a próxima semana tem um evento do Dr. Monteaverne de Stroke, Star Life. Outubro tem o CBR. Em 2020 a gente vai ter de novo o Heart Summit, se Deus quiser. Ao Matheus, ao Ronaldo, todos aqueles que participaram e vieram, Renê veio de Porto Alegre, o Ronaldo de Recife, né? Todas as pessoas fizeram, né, o Heart Summit 2019 acontecer, bem como todas as empresas. E agradecer ao professor Luciano Prevedelo. Eu tive a honra de conhecê-lo no Rio de Janeiro, no último Congresso Brasileiro, né? Me senti um residente de radiologia assistindo a aula dele. E eu disse, não, esse cara ele é diferenciado e merece todos os nossos elogios. E um dia você vai para Fortaleza mostrar suas aulas e mostrar o que você está no seu trabalho, né? E aí ele está aqui, pegou 2 conexões, né? E deixou a família, a esposa e 3 filhinhos para estar com a gente, compartilhando aí esse tema hoje que é muito empolgante na nossa especialidade. Well, thank you very much for the invitation once again. Thank you to the organizers. Thank you, Dr. Pablo. It's a great pleasure to be able to share a little bit of what I know of AI in neuroradiology. Eu peço perdão a vocês que falam em inglês, mas eu vou dar a minha palestra em português. So I apologize to those that understand Portuguese for my accent, because I have a strong accent from the South. A disclosure, no personal disclosures, but my lab works with Siemens and NVIDIA. A little bit about my lab. These are the people that work at the lab with me. We have 6 people dedicated, scientists that are dedicated to the AI lab. We call Augmented Intelligence and Imaging Laboratory at High State University. So a special thank you to all of these people who work with me. Now, to kick off, I'm going to talk a little bit about what is AI. O que é o Deep Learning. Eu vou falar o que é esse Deep Learning, por que tanta gente fala tanto sobre o Deep Learning e a inteligência artificial focada na imagem. E aí vou dar alguns exemplos dentro da neuroradiologia, como que a inteligência artificial está sendo usada para classificar lesões, para segmentar lesões, quantificar, fazer a predição de tratamentos e até aumentar a qualidade da imagem. E aí eu vou falar um pouco sobre as perspectivas futuras da inteligência artificial, especificamente dentro da radiologia. Bom, isso tem acontecido, a gente tem visto muita informação, muita gente falando sobre a inteligência artificial. Tem sido o foco de várias revistas, New York Times, The Economist, muitas revistas falando sobre o quão disruptiva a inteligência artificial está sendo e vai ser no futuro. E tem um sentido, e eu quero mostrar para vocês como que tudo isso começou. Obviamente que hoje em dia tem muito hype, né? Estão falando demais, estão exagerando muito, mas tem muita coisa que vai surgir e que vai beneficiar a gente em grande parte dentro da radiologia. Eu vou mostrar como.
Bom, então, qual que é a diferença entre inteligência artificial, machine learning e deep learning? Bom, a inteligência artificial é um termo muito amplo, e quer dizer, toda a forma que você tem de usar os computadores para simular a inteligência humana é chamada inteligência artificial. E o método pode ser dos mais variados possíveis. Já o machine learning está dentro da inteligência artificial e é uma forma que a gente tem de prover dados ao computador, aos algoritmos, e a partir desses dados, o algoritmo estabelece uma forma de identificar os padrões desses dados e então entender qual seria o resultado em cada uma das situações. Nesse caso específico, o computador está aprendendo, então por isso chamado machine learning. Isso é um método já diferenciado dentro da inteligência artificial. E dentro do machine learning, nós temos o deep learning. O deep learning nada mais é do que uma rede neural, neural networks, que a parte chamada hidden layer da rede neural, ela é expandida muitas vezes de forma a simular o que a gente tem no cérebro, na retina, e fazer com que esses neurônios artificiais consigam se interconectar de uma forma muito expandida. Por que todo mundo começou a falar, de repente, da inteligência artificial nos últimos anos? Tudo começou com esse ImageNet, uma competição que existiam várias imagens, um grupo de Stanford colocou várias imagens de 1000 classes de objetos e 1,2 milhões de imagens para treinamento. Aqui o exemplo de uma desses grupos, a guitarra. Eu gosto muito de rock and roll, então eu tenho que mostrar a guitarra. Bom, mas vejam que algumas dessas imagens, muito fácil de entender, a guitarra aqui, mas olhem essa aqui, é muito difícil, você precisa entender bastante sobre aquela imagem para saber que aquilo ali faz parte de uma guitarra. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse grupo de banco de dados, os próprios humanos não têm uma performance de detecção desses grupos de 100%. Por volta de 95% que humanos conseguem detectar qual é o tipo de classe dada a imagem. Então, essa competição era, dada uma imagem, o computador tinha que dizer qual que era o subgrupo que ela representava. Bom, em 2010 foi quando começou, e os resultados aqui, ao contrário, né? Aqui é erro do algoritmo. O nível de erro do algoritmo era por volta de 27% em 2010, baixou por volta de 23% em 2011, e aí eles começaram a usar o chamado Deep Learning, que é esse método de rede neural que simula os tecidos biológicos. Quando eles usaram isso, vejam que em verde mais claro está toda esse erro começou a baixar tanto que em 2015, por volta de entre 2014 e 2015, a performance desses algoritmos começou a ser melhor do que a do ser humano em detectar essas subclasses de imagem. Aí, a partir daí, todo mundo começou a falar sobre isso, é a novidade, e é por isso que a gente ouve tanto de inteligência artificial. Tudo começou com essa competição. E como que a gente aplica isso, essa mesma ideia, o Deep Learning, dentro das imagens radiológicas? Bom, baseado nessa metodologia, a gente começou a investigar isso já há 4 anos atrás. Eu sempre tive muito interesse dentro dessa área. Comecei a criar alguns softwares, tentar entender um pouco mais. E uma das coisas que eu notei que iriam ajudar muito a gente, dentro do nosso hospital, todos os pacientes internados, basicamente metade desses pacientes internados são considerados urgentes, entre 40% a 50%.
Ou seja, de todos os meus pacientes internados, se metade deles são urgentes, como é que eu vou fazer a priorização desses exames? Qual é o exame que eu vou ler, que eu vou laudar antes de todos? Então, eu queria criar uma forma de eu priorizar esses estudos baseado na imagem, não necessariamente no que o médico assistente estava me dizendo, porque às vezes eles falam, não, esse aqui é urgente porque eles querem ir para o teatro fazer alguma coisa, né? A urgência deles não necessariamente é a urgência nossa ou do paciente. Então eu queria criar um algoritmo que fizesse a detecção da urgência na tomografia de crânio sem contraste. Então, a gente juntou exames normais, com hidrocefalia, com um efeito de massa, desvio de linha média e hemorragia intracraniana, e criamos um algoritmo baseado em Deep Learning para detectar essas lesões intracerebrais. E a performance, a área under the ROC curve de 0,91, ou seja, uma performance muito boa na detecção desses resultados críticos. Já o stroke, que é muito mais difícil, é difícil, né, inclusive para nós, neuroradiologistas, a gente conseguiu uma performance máxima de 0,81 na área under the ROC curve. Como que a gente tem usado esse tipo de resposta? A ideia é criar tomógrafos inteligentes que, ao momento que escaneiam o paciente, eles notificam a gente, os radiologistas, sobre a existência de um achado crítico logo que o paciente, logo que se obtém a imagem do paciente. Porque essas coisas são obtidas de uma forma muito rápida. E a outra utilidade é levar essa informação para a lista de trabalho. Eu vou mostrar o que a gente fez com isso. A gente publicou esses achados na Radiology, teve bastante gente querendo saber mais, inclusive publicações que vieram depois disso. E como o Thomas Edison falou, o benefício está, na verdade, em utilizar as ideias, e não em deixar as ideias trancadas na gaveta. Então, a gente colocou esse algoritmo na lista de trabalho para que ajude a gente a priorizar os casos mais urgentes. Essa é uma lista de trabalho que eu não sei se vocês conseguem ver, mas está muito pequeno, mas tem um caso de hemorragia que está bem aqui embaixo da lista. Esses são os casos que estão na lista, isso é real, a gente fez uma demonstração no RCNA de 2017 com esses casos aqui, e vejam que tem casos de hemorragia cerebelar, tem hidrocefalia, tem subdurais, inclusive esse subdural com desvio de linha média é um que estava lá embaixo da lista de trabalho, e a gente usa esse algoritmo para então priorizar, para reajustar a prioridade desses casos, colocar aquele com desvio de linha média lá em cima da lista para a gente poder, então, laudar aquele com mais urgência. Outros pesquisadores e outras universidades, então, pegaram essa ideia e colocaram em prática. Eles viram que, depois que eles fizeram isso, implementaram esse tipo de priorização dentro da clínica, eles conseguiram reduzir de 512 minutos a 19 minutos a comunicação desses achados críticos nessas áreas. Inclusive, eles detectaram 4 casos de hemorragia intracraniana que inicialmente iam ser perdidos, que iam ser deixado passado batido. Ou seja, tem mais um fator que é a identificação de achados que, às vezes, a gente, por estar tá cansado ou faltando café, né, deixa passar as coisas. Mas não é só na triagem que a inteligência artificial pode ser utilizada, também na interpretação de imagem.
Uma das coisas, outro algoritmo que a gente criou, um algoritmo de detecção e segmentação de hemorragia intracraniana. O algoritmo delineia a hemorragia e pode te dizer qual é o volume da hemorragia intracraniana e que tem um prognóstico que é importante para o prognóstico desses pacientes. Também pode fazer a caracterização dessas lesões. O Dr. Castilho mostrou os exemplos da interpretação dos achados do glioblastoma ou então dos gliomas de alto grau. Nesse caso aqui, esses pesquisadores conseguiram, através da inteligência artificial, criar um mecanismo que detecta com uma acurácia de 94%. 94%. The wild type, mutants, accuracy, and elation of GMT with 83% of accuracy. So these methods are going a little bit beyond in the detection and getting to the subtype of these lesions and gliomas, in this case shown here. Now, in terms of quantification, intracranial lesions, there are image methods, T1, sagittal T. A gente possa criar uma forma de dizer qual é o volume de fazer a volumetria cerebral, que tem indicações variadas dentro da demência, acompanhamento de pacientes com trauma cerebral, volumetria do hipocampo, no caso da epilepsia. E nesses casos, eu vou falar um pouco mais na aula seguinte sobre a volumetria cerebral, então eu não vou focar demais aqui nessa aula, mas a gente pode fazer, igual tem aqueles, os gráficos de acompanhamento do crescimento da criança, fazer isso para o cérebro e dizer se essas estruturas cerebrais ou não. E pode chegar a um grau de complexidade muito grande, inclusive até para dizer qual é o volume de cada giro cerebral, para tentar entender um pouco mais sobre a fisiologia e os sintomas do paciente. No caso de lesões, de detecção de lesões, quantificação e comparar as lesões de uma forma automatizada, já existem também métodos que segmentam a lesão, no caso desse paciente com esclerose múltipla. Então, o algoritmo detecta a lesão de esclerose múltipla, segmenta e distribui em vários locais, por exemplo, quantas lesões leucocorticais, quantas periventriculares, quantas infratentoriais, quantas dentro da substância branca, e dá o volume de cada uma para fazer o acompanhamento de uma forma temporal dessas lesões. Também fazendo a comparação entre o atual e o exame anterior, vejam que aqui tem uma lesão próximo ao trígono, que é nova, e esses algoritmos conseguem detectar essas diferenças e apontar de uma forma com cor, ou então fazendo um report sobre isso, dizendo quais são as lesões novas. No tratamento nas decisões de tratamento também existem algoritmos, esses ainda não estão aprovados pelo FDA, mas um exemplo é esse aqui, que baseado na perfusão, o algoritmo prediz, se você fizer a RTPA, nesse caso, vai ficar desse jeito, e se você não fizer, vai ficar desse jeito. Te dá duas possibilidades de tratamento, e mostrando quais são as opções, predizendo o futuro desse paciente baseado nos tratamentos. Já nesse caso, o paciente B aqui, como baseado na perfusão, não vai ter alteração nenhuma
dando ou não dando RTPA, e isso pode, num futuro talvez próximo, ser uma forma de você indicar o tratamento logo que o paciente chega na emergência. Mas não são só na triagem, interpretação de imagem ou nas decisões de tratamento que a inteligência artificial pode ser usada. Também na aquisição de imagem, existem muita pesquisa atualmente. Esse é uma imagem do hipocampo que foi obtida em 3 Tesla e também foi obtido no 7 Tesla. E esse algoritmo consegue converter uma imagem que é de 3 Tesla, fazer parecida com a de 7 Tesla. Ou seja, você não precisaria comprar uma ressonância de 7 Tesla, você só passa pela inteligência artificial, que ele melhora a qualidade da imagem para ficar super fidedigna. Essa é uma outra aplicação que está sendo estudada. Isso aqui é uma base, uma dose baixa de gadolínio. Vejam que a gente não consegue praticamente detectar a lesão no cerebelo. Os vasos não realçam muito com o contraste, porque a dose que foi dada nesse paciente foi de 10% só do gadolínio. E a gente nunca faz isso porque a gente mal consegue ver as lesões. E essa é a dose total, 100% do gadolínio, e a gente consegue, obviamente, ver a lesão no cerebelo. Mas, baseado na inteligência artificial, em alguns algoritmos, a gente consegue converter essa baixa dose numa dose total sintética. Ou seja, o computador realça a dose de 10% e transforma para que ela seja 100%. Isso é uma forma futura da gente poder reduzir o volume de gadolínio utilizado nos exames. Outra coisa que a gente tem estudado será que a gente consegue só fazer a aquisição com contraste e transformar o pré-contraste através da inteligência artificial? Ou seja, nesse caso, a gente está removendo o contraste do T1 e tendo um T1 pré-contraste virtual, sintético. Aqui é o que a gente fez no laboratório. Esse aqui é o que foi realmente obtido. À direita aqui, o que foi obtido pré-contraste. E no meio, esses 3 aqui são formas diferentes de se obter o pré-contraste de uma forma sintética. Ainda não é tão bom quanto o real, né? A gente não chegou ainda lá na qualidade, ainda vocês podem ver que tem bastante ruído aí nessa imagem, mas estamos quase lá, chegando Então, talvez no futuro próximo, se a gente só obter a fase pós-contraste, todo o pré-contraste talvez possa ser gerado artificialmente por a inteligência artificial, reduzindo também o espaço, a necessidade de fazer outras sequências. Quais são as perspectivas futuras? Por enquanto parece que é tudo maravilha, né? É só maravilha, mas não é. Tem muita coisa, muitos problemas que ainda tem que ser resolvidos. Bom, um dos grandes problemas da machine learning é a disponibilidade desses dados. É muito difícil, se você não está num grande centro, ter acesso a esse tipo de dado. Então, você tem que ter o acesso aos dados e ter um grupo de pesquisadores nessa área. E é difícil, tem poucos centros nos Estados Unidos que tem isso. Quando você tem os dados, você tem que, então, transformar esses dados para os algoritmos, também muita dedicação nesse processo de preparar os dados para a máquina. Existe uma infinidade de cenários clínicos que a gente vê que a gente leva 2 anos para fazer um algoritmo bem focal, que foca numa doença específica. Imagine todas as doenças que existem, é uma dificuldade muito grande. Então, outra coisa que existe, um grande problema dentro da nossa especialidade, é que a imagem, ela não você precisa interpretar a imagem como um todo.
né? Tem muitas incidências, por exemplo, na radiologia, se você interpreta uma incidência só e você não tem aquela outra incidência para saber o que está acontecendo, você pode interpretar as coisas de uma forma errada. Você não vai imaginar que um príncipe tá fazendo esse sinal. Outra coisa é que quando você cria um algoritmo para uma área específica, é só um pinguinho nesse oceano todo de possibilidades, né? Ou se o teu algoritmo detecta, por exemplo, teu algoritmo só detecta hemorragia intracraniana, ele vai dizer que esse aí é um exame normal, não tem hemorragia. Mas isso aí é um abscesso cerebral, vai deixar passar um abscesso, o paciente vai morrer, com implicações catastróficas para o paciente e para você como radiologista. Então, tem muita coisa a ser feita ainda. E outra coisa que tem sido estudado com mais frequência é que muitos dos resultados que vocês acabam ouvindo na mídia são resultados de laboratório. Então, tudo parece bonito no laboratório. O que tem acontecido é, quando eles pegam esses resultados do laboratório e colocam na prática clínica, não funciona do mesmo jeito. Por quê? Eu vou tentar explicar. Porque, vejam esse exemplo aqui, a performance de um algoritmo de detecção de hemorragia intracraniana num hospital específico era de 0,993. Daí tentaram colocar esse mesmo algoritmo no outro hospital, a performance dele caiu para 0,83. Por que isso acontece? Porque existem diferenças de máquinas, existem diferenças de protocolos, existem diferenças da população que cada hospital atende, e isso tudo influencia no resultado da inteligência artificial. A inteligência artificial não é tão inteligente assim, de entender todas as nuances. Existem coisas que mudam a performance de um algoritmo baseado na qualidade de imagem, nos tipos de aquisição, nos protocolos de uma maneira geral. Ao ponto de que estão falando, isso aqui saiu nessa semana, inclusive na Forbes, apontando que esses algoritmos de machine learning, uma vez que eles são implementados na prática clínica, não dá para deixar eles tocarem sozinhos, tem que ter um radiologista, tem que ter alguém ciente e avaliando o resultado de uma forma constante, para que se possa ter certeza que eles estão tendo uma performance adequada. Porque, às vezes, qualquer mudança de protocolo ali, ele já começa a ter uma performance pior. Esse é um caso nosso. A gente desenvolveu aquele algoritmo de detecção de hemorragia intracraniana. Quando a gente foi aplicar de uma forma mais generalizada, a gente tem 17 tomógrafos no nosso hospital. A gente pegou um exame de um outro tomógrafo que não tinha feito parte do treinamento inicial. Aí ele dava que era hemorragia para todos os casos. E aí a gente foi ver, porque esse tomógrafo ele tem uma densidade um pouco maior na periferia, mas não quer dizer que era hemorragia. Então, quando a gente está interpretando, a gente faz o balanço da window and level e consegue ver que não é hemorragia, mas o computador dizia que era hemorragia toda hora. Ou seja, é muito importante ter essa interação com o radiologista que tenha a experiência de vários casos. No nosso caso também, aqui estão alguns casos que foram dados como positivo. Esse foi dado positivo, mas na verdade era só porque tinha artefato de movimento na região frontal. Esse a gente não conseguiu entender por que deu positivo. Então a gente avaliou todo o exame. A única coisa o que a gente consegue fazer com que a inteligência artificial mostre onde que ela está olhando para dizer que é positivo, e apontava para essa região aqui. E eu acho que porque o temporal estava um pouco mais espessado, achou que era hemorragia, sei lá, ou qual que foi. Às vezes a gente não consegue chegar no porquê, mas tem essas coisas. E deixou passar esses subdurais
no frontal esquerdo e subdural frontal direito. Ou seja, uma série de coisas importantes para a gente detectar que a tecnologia não tem a capacidade, às vezes, de chegar a uma conclusão correta. De uma forma geral, qual que é a ideia? É que a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa, é muito importante para a nossa especialidade, vai mudar o jeito que a gente faz as coisas hoje em dia, vai trazer muitos benefícios, como eu falei sobre a triagem, a detecção, quantificação, a possibilidade de você fazer a biópsia virtual, a predição de tratamentos, né? E a qualidade de imagem, mas você tem que interpretar sempre, porque eu nunca vi nenhum algoritmo que funciona a 100%, que está sempre certo. Sempre vai ter que ter uma pessoa qualificada para interpretar. Então, não é que nem algumas pessoas acham que é humano versus a máquina. O ideal mesmo, o futuro, é o humano mais a máquina fazendo o melhor pelo paciente. Muito obrigado.